Seja muito bem-vinda a mais um encontro, nossos encontros semanais para falar sobre emagrecimento, sobre disposição e qualidade de vida. Agora que você já sabe quais são os hormônios que podem interferir no seu emagrecimento, na sua qualidade de vida, a gente vai entender a ação específica da tireoide nesse processo. Será que a sua tireoide está interferindo de maneira negativa o seu emagrecimento? E mais, mesmo você não tendo doença de tireoide, essa tireoide pode sim estar travando o processo de emagrecimento. Entenda agora como isso acontece. Se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho e vem comigo. Vem entender o porquê a sua tireoide pode estar atrapalhando seu emagrecimento, mesmo os valores de referência estando normais. Mesmo você tendo feito todos eles e o seu médico dizendo que o valor de referência está dentro da normalidade. Vai muito além, galera, do que uma doença de tireoide. A nossa tireoide é um maestro de toda a orquestra hormonal e se de alguma maneira ela não está trabalhando como deveria, dentro do seu ideal, mesmo você não tendo uma doença de tireoide, ela pode sim prejudicar o seu processo de emagrecimento. Me acompanha aqui. O nosso cérebro manda através de estímulos, através de um hormônio chamado TSH, para que a nossa tireoide funcione e produza os hormônios necessários para que realmente tenhamos um metabolismo andando numa frequência ideal. Além disso, sabemos que a tireoide controla inúmeras outras funções. O metabolismo é uma delas. Para que essa tireoide responda a esse TSH, esse estímulo cerebral, ela precisa, para produzir esses hormônios, de uma coisa muito importante, e aí que já iniciamos muitas vezes o desequilíbrio, é aí que já apontamos um sinal de alerta. Para a tireoide produzir esses hormônios, a gente precisa de matéria-prima. Não basta essa tireoide estar saudável, ela precisa de combustível, de matéria-prima para produzir esses hormônios. E essa matéria-prima, galera, é o ferro, é o iodo, é a tirosina, dentre outros, tá? O que eu quero dizer e o que é o primeiro ponto importantíssimo dessa aula? Deficiência de ferro. A maioria de nós, mulheres, passamos por um momento da vida a qual nos deparamos com uma deficiência de ferro. Por quais motivos, doutora Gia, eu tenho uma baixa absorção de ferro? Primeiro, ciclo menstrual desregulado, aumento do fluxo menstrual. Muitas mulheres passam uma vida com o fluxo menstrual aumentado e esse estoque de ferro baixa. Não quer dizer que você precisa ter uma anemia para ter um baixo estoque de ferro comprometendo o funcionamento da sua tireoide. Muitas vezes esse ferro que a tireoide usa está guardado como uma ferritina. E é aí que mora um grande perigo. A maioria das mulheres que eu atendo tem uma ferritina muito baixa, uma ferritina muito fora do valor de referência. Uma ferritina ideal, estoque de ferro ideal para essa tireoide funcionar da maneira ideal, gira em torno de 70 a 150, tá? Quanto maior, quanto mais próximo do 100, melhor. É muito comum mulheres com ferritina de 10, de 20, de 30, de 40, não tem matéria-prima para essa tireoide funcionar. Doutora, mas a minha tireoide é saudável, ela não tem doença. Ótimo, mas e a matéria-prima? Como está o seu aporte de ferro? Essa é uma das primeiras coisas que eu quero que a gente tenha em mente. Mas, dando sequência aqui, vamos supor que o seu cérebro esteja mandando o estímulo ideal, sua tireoide seja saudável, você tenha toda a matéria-prima em dia e agora a gente vai para a fabricação real desse hormônio. E aí, galera, 80% da produção
da tireoide é um hormônio chamado T4. Na verdade, ele é um pró-hormônio. O hormônio realmente ativo, o T4 é um hormônio ativo na questão cerebral, tá? O cérebro tem o potencial de usar o hormônio da tireoide T4 para suas funções, porém, todo o resto do corpo, todo o nosso metabolismo, ele precisa da transformação desse T4, aí sim no hormônio ativo. E o que seria isso? Esse daqui, galera, esse tal de T3. Presta atenção aqui comigo, foca aqui, larga o que você está fazendo, solta a caneta, presta atenção aqui. Esse T3 livre é o hormônio ativo, é o hormônio da vida, o hormônio que nos dá disposição, o hormônio responsável também por acelerar, por manter o nosso metabolismo, e aí entra o gasto calórico. Esse T3 também é responsável pela questão de manutenção de cabelo, de unha. Geralmente, queda de cabelo importante pode significar um comprometimento do T3. E aí a gente vê a necessidade do ferro. Porém, galera, além disso tudo, esse hormônio T3 é o que muitas vezes não é dosado. É isso mesmo, acaba sendo avaliado de rotina o TSH e o T4, sabendo que o hormônio realmente ativo, o hormônio que a gente precisa ter a ideia sobre o nosso metabolismo estar ou não funcionando, sobre a orquestra aí estar ou não funcionando da tireoide, é esse hormônio T3. E digo mais, não é só o hormônio T3, porque ele tem duas frações. Ele tem a sua parte livre e tem também, galera, uma outra parte desse T3 que se chama T3 reverso. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem a importância desses dois hormônios e o que esses dois hormônios podem estar fazendo no seu processo de emagrecimento. O T3 livre é um acelerador. E o T3 reverso é o nosso freio de mão. E aí, meu povo, e aí que eu quero que você entenda o porquê é tão importante estarmos cientes de que o metabolismo com um T3 reverso aumentado pode estar com o freio de mão puxado. E aí aquela dieta que você fazia antigamente e hoje você faz não tem mais resultado. Você vai me falar, doutora, mas eu tô comendo cada vez menos e eu não perco peso. Aqui, ó, galera, esse T3 reverso é capaz de baixar o nosso metabolismo. Esse hormônio aqui, ele tem a sua importância sim. Em pacientes, por exemplo, lá na UTI, que estão em coma induzido, que precisam fazer com que o metabolismo fique o mínimo possível funcionando para que tenha energia para as funções vitais. Esse hormônio aqui também é o hormônio da hibernação, é o hormônio responsável aí por manter um gasto calórico mínimo. Mas nós, seres cheios de vida, não devemos ter um excesso desse hormônio, uma quantidade muito pequena para ter uma qualidade de vida, um metabolismo funcionando muito bem e correspondente, aí sendo correspondente às ações, à dieta, à atividade física, aos estímulos que a gente dá. Caso contrário, mesmo mantendo um padrão alimentar, uma atividade física em dia, se esse hormônio aqui, galera, estiver em excesso, o corpo tá com freio de mão puxado, não vai perder peso, o efeito platô acontece muitas vezes, digo mais, comendo a mesma quantidade que você comia antes, que você se mantinha no peso, hoje você não consegue mais manter. Esse peso acaba subindo justamente porque o teu corpo está em situação de ameaça, está em situação de reserva, não tem gasto calórico. Mas quando o nosso T3 livre está em ação, aí sim, nossa disposição é outra. O processo de emagrecimento, quando bem estimulado, acontece de maneira satisfatória.
unha, cabelo, pele, tudo isso precisa ter vida, tudo isso precisa estar correspondente a esse hormônio T3 livre. Lembre-se disso, nosso T3 livre é nosso acelerador, é o hormônio do bem-estar, o hormônio de pessoas cheias de vida, não de pessoas que só estão sobrevivendo. Esse hormônio aqui, galera, é tão importante que inclusive pessoas com quadros depressivos podem ter uma baixa da produção desse hormônio. Ele influencia muito lá numa parte cerebral responsável pelas emoções, para vocês terem uma ideia da dimensão, da importância desse hormônio aqui, que infelizmente é muito pouco dosado. Mas ainda eu quero que você tenha atenção em mais uma coisa e talvez uma das fundamentais, além disso que a gente conversou. Como que é feita essa transformação aqui? E por que não aqui? Como que eu diferencio se o meu T4 vai ser transformado em T3 reverso e em T3 livre? Galera, temos três enzimas, na verdade, responsáveis por essa ramificação, por essa fabricação. A gente tem três enzimas responsáveis por essa conversão. A deiodase 1, 2 e 3. A deiodase, eu vou colocar aqui como D1 e D2, são as que precisam estar ativas para termos a conversão no hormônio livre, no T3 livre, hormônio da sobrevida. E a D3 é a que funciona para o hormônio ser transformado da sua maneira lenta, tá? O T3 reverso. Para que essas enzimas do bem, digamos assim, funcionem, a gente também precisa de matéria-prima. E aí entra outro ponto-chave. Quais são os elementos nutricionais necessários para que essa enzima funcione, para que seu T4 se transforme em T3? Acompanhe aqui. Selênio, zinco, magnésio e ferro. Para que essas enzimas responsáveis por transformar o T4 em T3 livre, para que seu metabolismo realmente esteja funcionando da maneira ideal, é necessário que seu estoque de selênio, de zinco, de magnésio e de ferro estejam bons, estejam dentro do valor ideal. E aí, meu povo, tem uma interferência muito grande no processo da alimentação, mas uma interferência ainda maior no processo da absorção desses nutrientes. Responde aqui comigo, larga a caneta, larga tudo que você tem agora e presta atenção aqui. Como está o funcionamento do seu intestino? Seu intestino funciona regularmente? Você tem distensão abdominal? Você sofre com diarreia, com constipação? É isso mesmo, meu povo. Pessoas que têm um intestino, que não têm um intestino saudável, são pessoas que têm baixa absorção desses nutrientes aqui, resumindo em uma baixa ativação dessas enzimas, uma baixa transformação desse hormônio livre, hormônio da vida, o hormônio do metabolismo, nosso acelerador, e consequentemente essa via vai ser ativada e o seu metabolismo vai estar lentificado. Por isso, meu povo, é importante que vocês entendam por que pode estar, por que essa tireoide, mesmo não estando doente, vocês viram aqui que não precisa necessariamente a tireoide estar comprometida. Uma deficiência nutricional é capaz de fazer com que todo esse eixo desvie para o freio de mão, desvie para o metabolismo lento, mesmo com uma tireoide saudável. Bom, agora que vocês conseguiram entender não só quais são os nutrientes essenciais para o funcionamento dessa tireoide, mas o porquê a gente precisa ter uma ciência disso, porque muitas vezes a gente ficamos relutando com uma dieta, ficamos relutando com atividade física, com o nosso próprio emocional, com a nossa disposição, sendo que pode sim ter uma alteração muito
muito significativa nessa cascata hormonal, nessa sua tireoide. Existem vários motivos para a sua tireoide começar a aumentar esse T3 reverso e esse freio de mão estar puxado no seu processo de emagrecimento, tá? Um dos principais, galera, sim, é a privação nutricional. Então, quando a gente não tem esses nutrientes aqui, não tem como isso funcionar da maneira adequada, mesmo não tendo, mesmo uma tireoide saudável, tá? Ela precisa de matéria-prima para produzir esse combustível. Porém, existe outro motivo e talvez um dos principais para que ela também não funcione da maneira adequada. Quando passamos por um processo de dieta muito restrita, uma privação nutricional, além de reduzirmos esses nutrientes da ingestão calórica, você vai reduzir o volume de comida, teoricamente você vai também reduzir a ingesta desses alimentos. Uma privação calórica é um estresse para o nosso corpo e o corpo não consegue mensurar até quando que vai faltar aquele nutriente, até quando que vai faltar aquele alimento, e por isso ele entra no estado de alerta. E estado de alerta, sobrevivência, mecanismo de sobrevivência é baixar esse metabolismo para que você tenha aí um aporte, você segure aquela gordura que de certa maneira é uma proteção, uma reserva energética para o nosso corpo. Vocês conseguem entender que uma privação feita sem um planejamento, sem uma programação, olhando para o metabolismo, olhando lá, influenciando nesse funcionamento da tireoide, pode ser uma agressão para o seu corpo, e você, através de uma dieta restritiva, pode sim alterar o seu metabolismo. E quando esse T3 reverso começa a ser produzido, o metabolismo começa a ser travado, a tendência de voltar depois que você volta a comer não é assim. Não volta simplesmente, vou voltar a comer na semana que vem, da mesma maneira que eu estava, meu metabolismo vai voltar. Não, não, não. E é por isso que você perde muitas vezes 5 quilos fazendo uma dieta restritiva e depois você ganha 7. Porque teu metabolismo parou. E depois, voltando a comer o que você sempre comia, a tendência é que você continue ganhando, porque seu metabolismo está muito lentificado. Por isso, meu povo, é importante esse olhar, entender, o nosso corpo não é uma máquina, o nosso corpo não tem botão de liga e desliga, não dá para colocar ele numa situação de estresse e depois que você tira, acreditar que nada aconteceu. Teu metabolismo sofre muito com isso. E aí que entram algumas estratégias que precisam ser aplicadas no processo de emagrecimento, para que teu metabolismo não só pare de puxar esse freio de mão, não só esse metabolismo baixe durante o emagrecimento, mas que a gente mantenha uma qualidade, mantenha uma produção adequada desse acelerador, desse hormônio T3 livre que nos dá vida, que nos dá disposição. É muito comum mulheres que fazem dieta e não tem a parte lá hormonal, não tem a reposição de ferro adequada, começarem a fazer dieta e terem queda de cabelo, começar a quebrar a unha, a pele ficar ruim, sem contar, pessoal, a parte emocional. Uma dieta muitas vezes nos traz prejuízos emocionais, não só pela frustração do resultado, mas aqui, ó, lembra que eu falei que esse hormônio aqui, T3 livre, também é o hormônio responsável por agir em algumas funções cerebrais responsáveis pelo controle da nossa emoção? Exatamente, uma dieta restritiva, quando a gente tem essa conversão em T3 reverso, falta esse hormônio. E além de, claro, a frustração por não alcançar os seus objetivos, ainda pode ter um comprometimento um pouquinho mais direto por conta da redução da produção desse T3 livre. Meu povo lindo, agora que você já entendeu exatamente por que essa tireoide pode estar influenciando no seu processo de emagrecimento, saiba que cortar caminho, dietas malucas não é e nunca será a melhor solução. No final das contas é um tiro no pé. Então, quando você for olhar para a tua saúde, pensar sim num processo de emagrecimento, pense como sendo algo
precioso, teu corpo não tem botão de liga e desliga, não é fazer uma dieta aqui e não sofrer as consequências lá na frente. Então procure profissionais que tenham uma visão em relação além de um número, de um valor, de um plano alimentar e um plano de atividade física. Nosso corpo vai além disso. No nosso próximo encontro, vamos continuar falamos que temos 4 grupos de hormônios, a gente viu apenas um. Vem comigo que a próxima aula falaremos sobre insulina, qual é a ação da insulina no processo do emagrecimento. Até logo!